Olá, quero aqui fazer uma leitura com as cartas para esse final de semana. Vamos ver como está a mensagem. E eu estava aqui baralhando algumas cartas e saiu no tarô de hoje a primeira carta que saiu foi essa carta aqui. Chama-se Ruptura. É a carta 11 do tarô de hoje. É uma mulher que está com as mãos erguidas e destruindo um monte de coisa que ela estava aprisionada, como se estivesse quebrando um vidro, como se estivesse quebrando uma jaula, alguma coisa que estivesse enjaulada, quebrando. Essa ruptura significa quebrar, sair, quebrar a casca do ovo, né? Ruptura, se sai de dentro, se lança ao mundo. Então, o que essa carta se remete aqui? Porque muita gente fica com a mentalidade, às vezes até eu tinha muita mentalidade assim de não querer se expor, não querer falar, não querer divulgar o trabalho, e muita gente, isso é em qualquer área da nossa vida. Se a gente não fizer as nossas terapias, os nossos contratar os nossos profissionais para que nos ajude, o que tem no inconsciente, então as cartas auxiliam nisso. Praticamente sai do inconsciente que a gente nem percebe o que tem. É romper, né? Romper o que está na caixa, romper o que não faz mais sentido para você, isso no modo geral, em qualquer sentido da sua vida. Então fala para a gente também confiar, né? Ter essa confiança por várias coisas que a gente passa na nossa vida, por padrões de infância, de familiar, de tudo que está relacionado na nossa vida, isso traz-nos esse lado de limitação, de nos limitar e de incapacidade de não acreditar no seu potencial. Então, nós somos co-criador da nossa realidade, mas às vezes a gente é difícil ou desafiador entender essa situação, né, que a gente cria a nossa realidade. Então, eu sempre busco, né, a melhoria da gente mesmo, é a gente buscar a nossa própria melhoria, para que a gente possa romper essas gaiolas, né, esses lugares fechados que a gente fica tanto mentalmente, principalmente, sem acreditar que é capaz. Então eu vou tirar aqui mais uma carta do tarô dos arcanos maior. Saiu a carta Os Enamorados. O que quer dizer essa carta? Carta 6 do tarô, Os Enamorados. Fala também de uma decisão, da gente decidir, da gente fazer uma escolha, porque às vezes a gente fica indeciso com várias questões na nossa vida, e sem decidir o que a gente quer, que caminho quer. Né? Às vezes eu me pego nisso também. Às vezes, se a gente não tiver uma orientação, e a gente fica é como se estivesse indo para todos os lados e não tem foco do que você quer para a sua vida. É ter esse foco, o que faz sentido para você, o que você aquece o seu coração, né? Tem muita gente que tem dons e talentos e capacidades e às vezes não acredita no seu potencial, às vezes fica em dúvida, é tanta escolha, é o ambiente, o mundo, tudo aí nas redes sociais, é tantas coisas que às vezes a gente se perde no que a gente quer. Por isso que é bom sempre a gente buscar orientação nas terapias, no tarô, nas cartas, porque elas nos ajudam, né? Às vezes a gente sozinha não consegue, o outro sempre nos ajuda. Nessa parte das terapias tem gente que consegue, já tem o seu foco, tá tudo bem, mas nem todos conseguem, então às vezes precisa de alguma ajuda, de alguma orientação. Então essa carta, a carta dos enamorados, o arcano maior, pede para a gente se posicionar, acreditar e se posicionar e defender o que é seu, o que você gosta, o que você quer. É como ter confiança, é se jogar, é se lançar e confiar que todo mundo tem um começo, todo mundo começa, ninguém nasce pronto já, principalmente assim, nossa, já vou fazer aquilo na primeira, vou acertar. É a gente começar
e sempre ir acertando no caminho, né? E melhorando. Não é a gente começar do nada assim, mas às vezes muitas pessoas estudam tantas coisas, mas não tem coragem de se expor, de falar, de orientar. Essa vergonha que se tem de se expor, de falar o que pensa, de falar o que acha, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Eu já pensei muito sobre isso, principalmente, e reflito sobre mim isso, de pensar, né, o que os outros vão pensar. É você fazendo, cada dia, fazendo um pouco. Então, eu vou tirar mais uma carta aqui, que é as cartas cigana, orientar para esse final de semana, que pede confiar, né? Se você não confia, é porque tem algumas questões aí que precisam ser trabalhadas, porque a autoconfiança é muito importante para a gente ter neste momento e decidir o que você quer, né? Ter confiança, romper coisas, padrões e de agradar principalmente os outros ou qualquer quem seja. Se agrade primeiro, busque seus sonhos, seus objetivos, mas primeiro de tudo, aprenda a se agradar. Mais uma carta aqui das cartas ciganas. O que vem aqui essa carta? Carta 18, o cão, fala de alguém, de alguma pessoa, de algum mentor, de algum amigo que possa estar te ajudando emocionalmente, né? Sempre é muito importante, porque se a gente sozinho, às vezes não consegue lidar com tantas questões, com tanta emoção. Então, é sempre importante buscar alguém que você confia. A carta do cachorro é uma carta de confiança, é de confiar em alguém que você possa estar se ajudando a crescer, a evoluir. Eu gosto muito dessa parte de estar buscando nas terapias, de estar buscando melhoria. Eu também busco, porque senão a gente não sai do lugar. É a gente olhar para a nossa vida hoje, agora, como está a sua vida, né? Você gosta da situação? Se você gosta, está tudo bem. Mas se você não gosta, se está insatisfeito, o importante é a gente buscar, porque senão o nosso corpo, a gente se alimenta mal, a gente come demais, né? O alimento, ele é um alimento bom para o nosso corpo, mas às vezes a gente busca aquelas fugas em alimentação, em comer demais, tudo demais atrapalha o nosso corpo. Então é por isso que é muito importante às vezes a gente buscar profissional para entender o nosso momento hoje, buscar, né, nas terapias, nos tarô, nas cartas, né? Eu faço leitura para as pessoas, né, que precisam de orientação, que precisam de clareza. Então é importante você buscar algo ou alguém, porque o avanço é muito importante, que a gente veio aqui para a gente evoluir, para a gente crescer. Primeiro melhorar o nós, buscar melhorar. A gente não conserta o mundo, a gente não fala do outro, a gente orienta. Muitas vezes a gente julga demais e uma hora a gente também vai ser julgado. Então é importante isso, buscar sempre alguém que você possa confiar, que você possa ajudar a decidir os seus gostos, a sua vontade, se nesse momento você está indeciso. E tem mais uma outra carta aqui, que é a carta do tarô do Osho, que fala sobre condicionamento. Às vezes um leão foi criado com os cordeiros, e ele esquece da sua essência, de quem ele é, e acaba se moldando a esses cordeirinhos, a essas ovelhas, esquece do seu verdadeiro poder. Então, é importante você saber quem é você, o que você quer, o seu poder, e não ser manipulável, manipular, fazer o que os outros querem ou agradar um. Às vezes a gente quer agradar pai, agradar mãe, quer agradar a sociedade, quer agradar tudo e menos a gente. É o que faz sentido para você nesse momento e saia desse condicionamento de se igualar. Às vezes a gente aprendeu, né? Quem é melhor, quem tira a melhor nota, quem está melhor em qual matéria. É comparação no trabalho, é comparação na família, é comparação em tudo. É você ser você mesmo. Se não consegue, se não sabe esse poder, se não confia, busque sempre ajuda de quem você confia. É sempre muito importante a gente conseguir melhorar a gente, principalmente.
porque daí o entorno melhora cada vez mais. Quando você se melhora, o outro melhora. Não é você apontar o dedo para o outro e falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não. E você? Olhe para você nesse momento e busque melhoria, busque, né, romper com coisas, com padrões, com situações repetitivas que te deixa mal, né? E é outra carta do Osho que fala assim, se aventure mais. Uma criança, que essa criança tá nesse ambiente todo colorido, o que uma criança faz? Ela é espontânea, né? E ela vai para a vida sem medo. Às vezes o pai ou a mãe com medo bloqueia. Sai daí, menino, senão você vai cair. Não faça isso. Então a gente vai crescendo com essas situação de bloqueio e vai se retraindo dentro de si e às vezes a gente se torna um adulto medroso, sem confiança, porque a gente foi bloqueado na infância. Se a gente fosse mais, não é deixar a criança à mercê, fazer tudo o que quer, né? A educação com amor é muito importante, mas o medo que a gente impõe, isso bloqueia e traz um adulto medroso, desconfiado, sem confiança em si próprio. E essa criança ela caminha sem medo de ser feliz. Pode observar, todas as crianças são tão espontâneas, se diverte, brinca, não tem pressa, não tem medo. E com o tempo a gente vai perdendo essa infância, mas uma infância, uma espontaneidade num bom sentido, né? Não é ser inconsequente com nossos atos, não é ser imaturo, mas ter esse lado espontâneo, de pôr, né, a nossa cara, falar o que a gente pensa, mas sem magoar. É assim, tudo bem que às vezes o outro está magoado, mas é a gente pensar, né? Isso vai desagradar a mim, isso vai trazer o que para mim? Falar com amor, ter compaixão também com o outro, isso é muito importante, mas não deixe de se agradar, de se aventurar, de se romper com toda essa engessamento de que eu tenho que fazer assim, do que eu tenho que fazer assim. Então você busca um lado profissional, busca alguém que te auxilia para que você possa entender o seu momento agora. Então é muito importante isso. Então as cartas aqui falam, decida, escolha, faça a sua escolha. Quando você escolhe, quando você faz o seu momento, ninguém mais pode te atrapalhar, porque o que é seu virá, mas é um dia cada dia, fazendo sempre. Então essas cartas fala mais sobre isso, você romper determinadas questões que estão te aprisionando. Tire esse medo, busque se autoconfiar, busque acreditar no seu potencial, saia desse medo, dessa ilusão. Confiança e fé é muito importante para que a gente acredite na gente, né? E você entender o seu processo, porque muita gente não está conseguindo lidar com as suas próprias emoções, entra em gastos desnecessários, muita alimentação, muita comida, briga, discussão e não entende o seu momento. Quando a gente entende, é muito importante a gente entender e parar só de ser vítima e culpar o outro. Então, tenha uma boa semana de muita luz, de muita paz. E quem quiser compartilhar esse vídeo, quem precisar de um atendimento, de um direcionamento, eu estou aqui à disposição para contribuir, para ajudar.